Olá a todos, estamos hoje aqui atendendo a um convite da Ordem dos Advogados da Seccional de São Paulo, a quem eu agradeço por essa possibilidade de falar com todos vocês a respeito do nosso tema de hoje, que é o advogado criminal, defesa e acusação no inquérito policial. Nosso objetivo é tentar trazer algumas reflexões a respeito da atividade da advocacia criminal e a relação do advogado na esfera policial com os responsáveis pelo andamento do inquérito policial. A primeira coisa que, quando nós decidimos ingressar na área criminal, que nós devemos ter em mente, é que o advogado criminal, em primeiro lugar, trabalha pelo chamado direito penal mínimo. É a primeira observação que deve ser feita. Direito penal mínimo é aquele ramo do direito que se preocupa em proteger os mais preciosos valores e bens sociais, aqueles que a sociedade elege como os principais valores a serem protegidos. O direito penal mínimo, assim, apenas vem à tona quando a ofensividade do crime é máxima, ou seja, apenas quando a ofensa é extremamente grave é que o direito penal deve fazer valer suas normas. O primeiro objetivo do advogado criminal é sempre lembrar as autoridades responsáveis dessa noção do direito penal mínimo, né? Dito isso, nós temos que lembrar também que o advogado é um representante da sociedade e exerce uma função social. Essa função social é tão importante que foi elevada à categoria de prerrogativa constitucional, né? Nós advogados, todos, inseridos ali no artigo 133 da Constituição Federal, o qual diz que a advocacia é função essencial à administração da justiça. Então, na verdade, no caso específico do nosso tema de hoje, quando nós nos deslocamos aos organismos policiais, nós estamos realizando uma função social. O advogado criminal não é alguém, como se costuma às vezes divulgar na mídia, não é alguém que dificulta a atividade da justiça. Ao contrário, o advogado criminal colabora profundamente para que a justiça seja, entre aspas, mais justa. Por quê? O advogado criminal não é aquele sujeito, não é aquele profissional que defende o criminoso. Na verdade, o advogado criminal defende a estrutura da sociedade de direito, a estrutura do Estado democrático de direito. Como? No exercício do direito de defesa, o advogado criminal trabalha para a manutenção do preceito constitucional de aplicação da ampla defesa. Esse é o objetivo. É isso que também o profissional que escolhe a advocacia criminal deve ter em mente. O advogado criminal não é um defensor de bandidos, mas sim alguém que luta pela constante observação do direito de defesa, né? Dito isso, nós podemos fazer uma comparação, apenas para finalizar essa ideia, de que enquanto o juiz e o promotor trabalham pelo corpo da sociedade, o advogado criminal trabalha pela alma dela. O promotor e o juiz dizendo o direito, o promotor realizando sua atividade de acusação no processo criminal, defendem a sociedade. O advogado criminal defende a estrutura da sociedade ao lutar pela constante aplicação do direito de defesa. Isso é muito importante. É importante ter isso em mente para, quando se chegar a uma repartição policial, saber que a sua função é uma função importante, né? Dito isso, nós temos algumas colocações a fazer a respeito da prática policial, né, da prática do advogado no ambiente policial.
A primeira coisa é que o advogado criminal, quando se dirige à polícia, ele pode estar num de dois polos. Ou ele pode representar a defesa propriamente dita, na qual ele objetiva proteger os direitos fundamentais de uma pessoa que é suspeito de ter praticado um crime, ou ele pode atuar no auxílio da vítima, aquela que sofreu um crime e pretende ver o mecanismo judicial em ação, se iniciando a partir da esfera policial. Então, há duas possibilidades básicas de atuação do advogado criminal: ou amparando o acusado na proteção dos seus direitos fundamentais, ou amparando a vítima e facilitando o diálogo entre ela, a vítima, como pessoa, e a própria organização da justiça como um todo. Nesse aspecto, ou melhor, nos dois aspectos, o advogado humaniza a justiça, porque a acusação, todos nós sabemos, segue um mecanismo, um rito burocrático, segue procedimentos formais, segue ritos previstos em lei. O advogado humaniza esses mecanismos ao lembrar os responsáveis pelo inquérito e pelo processo de que é uma pessoa humana que está sendo julgada. O advogado sempre luta pela lembrança do humano que existe no acusado. Com relação à vítima, o advogado também realiza um trabalho de humanização da justiça, porque é ele quem estabelece com clareza o diálogo possível entre o organismo da acusação, o Ministério Público, entre o organismo do judiciário, representado pelo magistrado, e a vítima, que está distante, que não tem, muitas vezes, acesso ou compreensão do movimento processual. O advogado, nesses casos, humaniza a justiça, fazendo a tradução dos procedimentos para a pessoa da vítima. Né? São, então, essas colocações teóricas que eu gostaria de fazer antes de iniciar alguns temas práticos que eu trouxe para nós refletirmos sobre eles aqui. A primeira questão que eu gostaria de colocar, né, é lembrar que o direito de defesa pode ser exercido já na fase policial por força do artigo 5º, inciso 55, que diz, vou ler o Código, vou ler a Constituição, melhor dizendo: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, nesse inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, nós já vemos que existem, no processo judicial e administrativo, o contraditório e a ampla defesa. Nós não podemos falar em contraditório no ambiente do inquérito policial, mas nós podemos e devemos falar em defesa na fase policial, sim. E é uma defesa que não é simples, ela é qualificada por um adjetivo: ampla. Ampla defesa significa a utilização de todos os mecanismos legais, democráticos e de cidadania para que o acusado possa sempre ser tratado com a humanidade necessária à manutenção da própria estrutura social. Há uma garantia, assim, de que o procedimento cumprirá determinações que ficarão mais próximas o possível de um ideal de justiça. Assim, as condenações, as acusações e até o próprio andamento, o indiciamento no inquérito policial se torna algo mais seguro quando há a atuação do advogado e quando se aplica plenamente o princípio da ampla defesa. Na ampla defesa, o advogado vai ter que cuidar de certos elementos.
O primeiro desses elementos, né, que nós vamos ter é o fato do cidadão poder ser preso em flagrante, né? É a primeira situação que o advogado normalmente pode atuar na esfera policial. Na prisão em flagrante, o advogado deve verificar que todas as formalidades sejam tomadas para se evitar a acusação injusta e a prisão injusta de uma pessoa que eventualmente venha a ser colhida numa situação chamada pelo Código de Processo Penal de flagrante, né? Então, quais são os direitos que o advogado deve fazer preservar? São aqueles previstos na Constituição, no mesmo artigo 5º, no inciso 55, como eu falei, no inciso 61, no inciso 62, 63, 64 e 66. Esses incisos traduzem, em resumo, a ideia de que qualquer cidadão, quando for preso em flagrante, tem o direito de, em primeiro lugar, tomar ciência plena da acusação que lhe está sendo feita. Segundo lugar, ter acesso aos nomes das pessoas que efetuaram a sua prisão. Ter acesso aos mecanismos indiciários que autorizaram a decretação de sua prisão. Ter acesso e possibilidade de contactar pessoas de seu conhecimento que possam acompanhar o inquérito policial, sejam familiares, sejam conhecidos próximos. E, finalmente, que tenha acesso ou tenha possibilidade de contactar um advogado de sua preferência para que exerça a defesa já num primeiro momento. O segundo aspecto que tem que ser observado é o rigoroso cumprimento das determinações para a elaboração do auto de prisão em flagrante, que com recente reforma, né, nós estamos aí falando dos artigos 301 e seguintes do Código de Processo Penal, com recente reforma de 2005, o auto de prisão em flagrante não segue mais um documento feito de uma única vez. Ele é subdividido em peças documentais, o que facilita o andamento dos trabalhos, evitando um acúmulo de pessoas no ambiente da delegacia. É importante que o delegado ouça o condutor, a partir da oitiva do condutor, expeça o recibo de recebimento do cidadão preso e, tomada a oitiva e assinado o termo, possa dispensar o condutor. O mesmo segue com as testemunhas, serão ouvidas em termo próprio e depois dispensadas. E, finalmente, a vítima, se houver, e se estiver presente, também poderá ser ouvida em termo próprio e também, após a oitiva, ser dispensada. A principal peça, nesse caso, a que o advogado deve atentar, é o auto que dá início, é o documento que dá início ao auto de prisão em flagrante, que, na verdade, tem que constituir uma espécie de despacho do delegado de polícia, né, esclarecendo os motivos que o convenceram da existência do flagrante. Isso é fundamental. Por quê? Se esse despacho não for bem fundamentado, o auto de flagrante pode ser contestado. E esse é um dos objetivos do advogado: mostrar ao delegado de polícia que aqueles fundamentos não autorizam a prisão em flagrante. Então, se o delegado optar por elaborar o auto e, ao final da apuração, da oitiva das pessoas, de eventuais documentos apresentados, da oitiva do próprio acusado, né, preso em flagrante, se chegar à conclusão de que não são suficientes aqueles elementos, o advogado deve mostrar ao delegado que há a possibilidade, por força do artigo 304 do Código de Processo Penal, de ele elaborar um despacho declarando a insubsistência do auto de prisão em flagrante.
Ou seja, o delegado pode elaborar todo o auto de prisão em flagrante, ouvir as pessoas e, ao final, chegar à conclusão de que o acusado não necessita ficar preso diante da acusação que está sendo realizada contra ele. A isso se dá o nome de insubsistência do auto de prisão em flagrante. A doutrina vem trabalhando esse tema de maneira recente, né? Não existem ainda julgados definitivos sobre a questão, mas no Manual de Polícia Judiciária, editado pela Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo, há previsão dessa possibilidade. Então, um dos argumentos do advogado é essa, após ser feita a análise circunstanciada dos elementos que autorizaram a prisão, uma vez verificados que eles são insubsistentes, argumentar com o delegado que existe previsão de o próprio delegado decretar a insubsistência da prisão em flagrante e deliberar pela soltura do acusado. No segundo momento, enquanto o auto de prisão em flagrante está sendo elaborado, outra questão que o advogado deve prestar atenção é o interrogatório do preso, né, o interrogatório do autuado. Esse interrogatório deve seguir os preceitos constitucionais a que já me referi e deve seguir também as orientações do artigo 185 do Código de Processo Penal. Deve ser respeitada a pessoa. Se ela tiver interesse, se o acusado tiver interesse em apresentar a sua versão dos fatos, deve poder fazê-lo de maneira minuciosa, apresentando todas as circunstâncias que acredita necessárias, e deve fazer constar tudo aquilo que for do seu interesse para, num primeiro momento, já apresentar sua defesa. Se, diante da situação, se verificar que o acusado deve permanecer em silêncio, o advogado deve expressamente esclarecer ao delegado de polícia que o acusado fará uso do seu direito ao silêncio. Isso implica que o acusado não irá responder às perguntas do interrogatório, do auto de interrogatório referente à prisão em flagrante, e não irá responder a nenhuma outra pergunta referente a documentos policiais, nem o boletim de identificação, nem folha de antecedentes, nem nenhum outro documento complementar ao auto de prisão em flagrante. Isso até por uma questão de lógica. Se o acusado faz uso do seu direito de defesa, ele não pode ser coagido a responder outras perguntas. Essas perguntas todas devem ser deixadas para o momento de apreciação judicial. Uma coisa que acontece muito na prática é o acusado decidir pelo direito de silêncio, ou até muitas vezes, sem a presença de advogado, deixar que o delegado decida isso por ele, e no momento de se preencher os dados de antecedentes, com as perguntas referentes ao crime, coloca-se lá. A pergunta é, o acusado se acredita arrependido pelo crime? E aí vem a resposta, sim, ele está arrependido. Isso é um absurdo, inclusive lógico, não só jurídico, porque desrespeita o direito constitucional ao silêncio, mas também lógico, porque se o cidadão nada falou sobre o crime, como ele pode estar arrependido se ele não se manifestou sobre nada? Há uma impossibilidade lógica, porque não houve comentário nenhum sobre o fato típico, sobre as circunstâncias do crime, né? Então, esse é um cuidado que também o advogado deve ter ao acompanhar a prisão em flagrante. Se for uma oitiva, o advogado, se for inquérito no caso e não auto de prisão em flagrante, o advogado tem a prerrogativa de marcar com o delegado de polícia, por força da praxe policial, a data que melhor convier, dentro, obviamente, do prazo do inquérito policial, mas a data que melhor lhe convier para a oitiva do acusado.
Todos os documentos necessários e que interessam a defesa devem ser apresentados também na fase da oitiva e devem ser juntados, se for o caso, por um excesso de zelo formal do delegado, até por meio de petição, mas os documentos devem ser juntados. O interrogatório, mais uma vez, deve respeitar aos procedimentos e itens previstos no artigo 185 do Código de Processo Penal. De maneira nenhuma se deve deixar colocar expressões que o acusado não tenha pronunciado ou que denotem uma interpretação específica da autoridade policial. Ao contrário, o que deve-se fazer o mais fielmente possível é se tentar reproduzir a fala proferida pelo acusado no momento em que está prestando seus esclarecimentos. Em contrapartida, né, se o advogado estiver atuando como defensor da vítima, como representante da vítima, nós sabemos aí que o advogado pode requerer, né, a vítima, representando a vítima, ele pode requerer a abertura do inquérito policial. Essa abertura é realizada de duas maneiras, lembrando a divisão da ação penal no direito brasileiro. Nós temos a ação pública e a ação privada. A ação pública divide-se em incondicionada, aquela na qual o promotor não precisa de nenhum requisito para dar início à ação penal, e a ação penal pública condicionada, aquela em que o promotor deve verificar se a vítima ofereceu representação no momento de sua oitiva ou na fase policial. E, finalmente, a ação penal privada, né? Aquela que é de iniciativa exclusiva, privativa da vítima. Nos dois últimos casos, na ação penal pública condicionada e na ação penal privada, o advogado pode representar a vítima. No primeiro caso, ele oferece a chamada representação. Representação é um requerimento no qual o advogado apresenta as circunstâncias do fato, apresenta o direito da vítima violado e requer as diligências necessárias para a investigação dos fatos, para que se possa apurar o crime que a vítima sofreu. Nesse caso, como modelo, eu sugiro que se siga o artigo 282 do Código de Processo Civil. Esse artigo traz os requisitos iniciais, melhor dizendo, esse artigo traz os requisitos da petição inicial. É claro que nós não iremos usar todos aqueles requisitos. Por exemplo, o valor da causa é algo que não interessa para o início do inquérito policial. Mas o roteiro, ele serve de base para a elaboração do requerimento, para a elaboração da representação. Então, nós vamos ter lá o endereçamento, a qualificação da parte, da vítima e do suposto acusado, a narrativa dos fatos de maneira mais circunstanciada possível, a inserção dessas circunstâncias no ambiente jurídico, ou seja, a demonstração da tipicidade do crime, e, finalmente, o requerimento de abertura do inquérito policial por meio de representação, sugerindo as diligências iniciais ao delegado de polícia. A data, local, data e assinatura do advogado com o nome e número de OAB. Sobre esse requerimento, irá despachar o delegado de polícia, determinando ou não a instauração do inquérito. A mesma coisa será feita no campo da ação penal de iniciativa privada, que aí não recebe o nome de representação, mas de simples requerimento. Na prática e na própria doutrina, não há uma exigência muito rigorosa com relação à denominação desse tipo de requerimento. Pode-se chamar requerimento ou representação. Não constitui um erro muito grave trocar os nomes. É claro que fica melhor se o advogado cuidar, né,
Quando for ação penal pública condicionada, denominar de representação. Quando for ação penal privada, denominar simplesmente de requerimento. As diligências a serem solicitadas dependem muito da natureza do crime investigado. É sempre bom que o advogado, se tratar de prova documental, apresente logo de imediato todos os documentos necessários à instauração do inquérito. Isso economiza tempo e também facilita o trabalho da polícia, né, permitindo que o andamento do inquérito corra de maneira mais rápida, né? Esse trabalho também é fundamental. Para que esse trabalho tenha lugar, o advogado deve saber estabelecer uma boa relação com a autoridade policial. Essa boa relação fica no campo da urbanidade, mas sabendo-se e lembrando-se que o advogado é peça fundamental na administração da justiça. Então, tudo aquilo que o delegado fizer, não se trata de favor, mas sim da realização de um trabalho. O advogado deve ter isso em mente. Nunca deve esquecer da sua posição dentro do inquérito policial. Caso contrário, ele vai perder força se achar que está lá simplesmente pedindo favor ao delegado de polícia. Não é isso que ocorre, né? Num campo menos rigoroso, a função do advogado também pode ser a de acompanhar normalmente mais a vítima, na elaboração do boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, que muitos não dão o valor necessário, mas os magistrados dão mais valor que os próprios delegados, é um documento que existe em nosso ordenamento jurídico desde 1956. E a ele é cabível o registro das circunstâncias, dos fatos, dos eventos que uma determinada notícia de crime venha a apresentar. O BO segue um padrão hoje informatizado, né? Mas o advogado também pode apresentar, simplesmente facilitando o trabalho policial, um requerimento dizendo que quer elaborar um BO. Não há nada que proíba isso. É um excesso de zelo, mas em algumas vezes é uma circunstância necessária para se elaborar um boletim de ocorrência e para se evitar uma resposta negativa antecipada. Nesse requerimento, o advogado deve simplesmente levar à autoridade policial o histórico da ocorrência para que a autoridade possa usar de base na elaboração do histórico do BO. Lembra-se que o boletim de ocorrência é lavrado por um escrivão de polícia que tem fé pública e assinado por uma autoridade policial. Por isso, ele se torna documento de prova também imprescindível, gerando responsabilidade àquelas pessoas que falsamente prestam declarações para instruí-lo. O BO é um documento importante que, sendo bem trabalhado, pode elucidar fatos e pode ajudar tanto o acusado quanto a vítima no andamento do inquérito policial. Existe uma modalidade de boletim de ocorrência chamada preservação de direitos. Ela não tem propriamente natureza criminal, mas é uma das modalidades que pode colaborar muitíssimo com o andamento, com a solução de conflitos, uma vez que uma determinada situação não tenha possibilidade de ser resolvida. Então, se o advogado souber traduzir uma determinada situação num BO de preservação de direitos, ali fica registrado um documento que pode trazer benefícios futuros para eventuais conflitos. Uma outra questão que eu quero abordar é a questão do acusado que é preso, né, e que não há insubsistência da
do auto de prisão em flagrante e a necessidade de se tomar outras providências. Então, lavrado o inquérito policial, o cidadão se encontra preso, né, ou por força de prisão provisória, temporária, ou por força do próprio auto de prisão em flagrante. O que o advogado deve fazer? Em primeiro lugar, deve verificar a possibilidade de soltar o acusado. Existem duas modalidades para isso: a liberdade provisória e o relaxamento de prisão em flagrante. As duas modalidades não devem ser confundidas de modo nenhum. O relaxamento de prisão em flagrante está relacionado à ilegalidade procedimental praticada, seja no auto de prisão em flagrante, seja no pedido de prisão preventiva. O relaxamento implica numa nulidade que autoriza a libertação do acusado para responder o processo sem nenhum ônus, sem nenhum compromisso. A liberdade provisória é o contrário. Ela é cabível naqueles casos, eu vou ler aqui, né? Nós temos 4 modalidades de liberdade provisória. A sem vinculação, que é aquela prevista no artigo 321 do Código de Processo Penal. A confiança, né? Aquela em que se presta fiança, que é um pagamento como garantia para responder o processo em liberdade, prevista nos artigos 323 e 324 do Código de Processo Penal. E nós temos outras 2 modalidades em que não é possível a fiança. É nessas modalidades que o advogado pode trabalhar melhor. Nós vamos ter a possibilidade de pedir liberdade provisória quando ocorrer uma causa excludente diante juridicidade, né, de acordo com o artigo 310 caput do Código de Processo Penal. Ou seja, diante da legítima defesa, do estado de necessidade ou do estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, verificando-se uma dessas situações, deve-se requerer a liberdade provisória com base no artigo 310. Também há uma hipótese residual, que é uma hipótese de pedido de liberdade provisória sem fiança, com base no artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, né? O fundamento principal é a inocorrência das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, aquelas constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal. O advogado deve aí optar ou pelo pedido de relaxamento de liberdade, o pedido de relaxamento de prisão, quando verificar a ilegalidade, qualquer ilegalidade que seja, ou então pelo pedido de liberdade provisória. Não se deve fazer ambos pedidos, essas 2 possibilidades, não devem estar na mesma petição, porque isso pode acarretar uma problemática na análise e, às vezes, comprometer o resultado positivo do processo. Finalmente, a possibilidade do habeas corpus. O habeas corpus deve ser acompanhado sempre que houver constrangimento ilegal por parte do delegado de polícia. Basicamente, os fundamentos são os mesmos, né? Ou o habeas corpus é dado porque estão presentes os requisitos que autorizam a liberdade provisória e ela não é concedida, ou então por uma ausência de formalidade no inquérito policial que não foi cumprida e que permite a concessão do relaxamento da prisão em flagrante. Tendo dito isso, eu agradeço a participação de todos e encerro minha exposição. Muito obrigado.